Olá, sejam bem-vindos ao ESA Debate. Estamos começando uma nova série que trata especificamente de eleições e sobre direito eleitoral também. Hoje a gente está recebendo aqui Eduardo Porto, que é advogado especialista em direito eleitoral e este ano coordena, com outros colegas, a campanha do candidato à Prefeitura do Recife, Mendonça Filho. Eduardo, muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente e contribuir com nossa discussão, né, que é tão interessante e necessária também. Boa tarde, Silvia. É um prazer aqui estar aqui conversando com você, aqui na ESA, né, que é a escola de advocacia da gente, dos advogados. Então, assim, é um prazer muito grande quando eu recebi esse chamado e estou à disposição aí para a gente fazer esse bate-papo. Pois é, então eu queria começar a falar sobre esse debate em torno do envio maciço de mensagens via WhatsApp. A gente tem ouvido falar que, apesar da proibição, algumas empresas estão disponibilizando no Brasil inteiro esse tipo de serviço e tem sido alvo de investigações de alguns veículos de comunicação, né? E eu queria saber como o senhor vê essas iniciativas e de que forma também a sua equipe está preparada para lidar com esse tipo de eventuais ataques. Essa parte aí do direito, das redes sociais, do disparo de massas. O disparo de massas talvez seja o assunto mais polêmico que existe hoje em dia. Quando a gente está tratando de informação, então, assim, fazendo um paralelo até com o direito do consumidor, com o disparo de massa político, a gente é invadido sem a nossa permissão, por uma informação que pode ser indesejada. Então, é algo que podem chegar boas informações verdadeiras, mas quando você está tratando de disparo de massa, geralmente a gente está muito ligado a informações que são inverídicas. Então, isso vai confundir o eleitor, e isso é tudo que a Justiça Eleitoral vem tentando impedir. Desde campanhas passadas, foi quando começou essa proliferação desse serviço de disparo de massas. Então, assim, a utilização do WhatsApp na campanha ou outros aplicativos é muito importante para a gente difundir a informação, mas a gente precisa estabelecer os limites de como fazer isso daí. Por exemplo, não é legal a gente receber a mensagem sem uma autorização prévia. Então, é muito importante que tenha um cadastro prévio com anuência do eleitor, para que esse serviço, que é de grande valia também, mas que ele possa se adequar e ser algo que você possa identificar quem está mandando a mensagem para você. Porque nós vemos várias mensagens de números, até do exterior, que mandam às vezes mensagens com informações inverídicas, na maioria das vezes, e isso aí entendemos que é uma atitude ilegal, assim, e mas vai contra a democracia. Sim, e tem como barrar, se o senhor tiver conhecimento que um outro candidato tem exercido essa prática. Há como o senhor, junto com sua equipe jurídica, tentar impedir? Sim. Nós temos pessoas que estão dedicadas justamente a isso, uma central de denúncias que vem recebendo, nós estamos alimentando todos esses números, são números de estados diferentes do nosso, do exterior. Nós vamos alimentando esse banco de dados e podemos até quebrar de onde está saindo isso daí e identificar os possíveis responsáveis. E aí eles podem até vir a ter uma candidatura cassada e receber multa. Tem várias consequências, né? O senhor já faz parte da campanha de Mendonça? Sim. Não é de hoje, não é isso? Sim. Juntamente com o colega Paulo Pinto, a gente está fazendo uma coordenação. Esse trabalho de eleitoral, até eu encaro a minha participação até como curioso há muito tempo atrás, que minha família tinha a tradição de fazer política em cidade do interior, então, assim, isso sempre foi muito natural, porque sempre participava de discussões políticas que envolviam a parte do direito também. Então, quando eu me formei, logo após que eu me formei, comecei a ser mais solicitado ainda como profissional. Então, surgiu aí essa oportunidade, já tinha feito
a campanha juntamente com Paulo Pinto também, quando Mendonça foi candidato ao Senado. 2018. Em 2018. E, novamente, estamos repetindo aí essa parceria. Pois é, eu já ia emendar com essa pergunta. Eu vi algumas conquistas jurídicas que vocês tiveram em 2018, né? Certo. Alguns ataques foram feitos a Mendonça na ocasião, e não só vocês conseguiram barrar esses ataques, mas conseguiram também o direito de resposta. Sim. E eu queria saber como é esse fluxo para que se consiga esse tipo de conquista, e também se nessa eleição o senhor acha que vai aumentar esse tipo de resposta, de ação, né? Eu acredito, Silvia, que isso vai aumentar bastante. Na campanha de 2018, nós ainda estávamos engatinhando nessa parte ainda das informações que recebíamos, seja de Instagram, de Facebook, de WhatsApp e os meios tradicionais como televisão e rádio. Então, como o eleitor está exigindo também mais informações, ele tá sabendo pesquisar também que tipo de informação ele entende que é razoável para ele decidir seu voto. Então, alguns candidatos e suas equipes, eles jogam muita informação até sobre os outros candidatos, e muitas delas que são inverídicas. Então, a gente tem que fazer esse filtro, ver a informação, depurar, pesquisar em outros sites de maior confiabilidade, e aí a gente faz essa decotação, se isso daí é passível de uma representação de fake news ou até mesmo de uma informação incompleta. Uma informação incompleta também é considerada como fake news. Você não pode dar informação que você quer cortar uma parte dela. Se você pega uma entrevista, Exatamente. Pega um pedacinho você corta ela para dar a entender outra coisa que não é a ideia principal. Descontextualiza, Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado na análise disso daí e também na informação que a gente quer passar. Claro. Também. Isso aí tem que passar pelo nosso crivo, para que a gente não seja acusado depois de estar transmitindo uma notícia falsa ou algo que venha a descontextualizar o que o candidato queria falar, né? O Eduardo, mudou muito a legislação de 2 anos para cá? Veja só, ela vem avançando no sentido justamente da restrição das informações, né? Na verdade, não seria restrição na veiculação dessas informações. Sim. O que vem avançando bastante é a jurisprudência dos tribunais, no sentido de coibir essas práticas. Eu diria que a maior mudança seria essa também. Bem como na fase também de prestação de contas, né, que é muito importante também. Na prestação de contas as mudanças foram maiores, né? Sim, foram maiores. Quais foram? Significativas a ponto de mudar a dinâmica de trabalho de vocês? Sim, eu diria que são, porque a prestação de contas agora, ela se dá de forma quase que instantânea. O gasto acontece, ele tem que ser alimentado na hora que acontece. Então, antigamente, a campanha tradicional há anos atrás, você tinha a campanha todinha, você tinha prestações de contas parciais, mas você não era obrigado a alimentar tudo naquela hora. Sim. Então, chegava no final, a gente podia alimentar tudo que tinha acontecido na campanha. Agora não, agora a exigência é que você gastou, prestou. Até pelo fundo eleitoral. Sim, né? Agora a contestação ou a análise delas só vem depois, ao final. Só seria posterior, exatamente. Seria posterior, que você numa prestação de contas, você pode ter o resultado, que seria a regularidade de suas contas, você pode ter uma regularidade com ressalvas, que são erros que não vão ensejar uma irregularidade, e a irregularidade, né? Que é quando uma conta ela não está transmitindo a realidade do que aconteceu, né? Eduardo, pegando esse gancho aí da prestação de contas, eu fico pensando sobre como vocês veem a legislação vigente. Você acha que ela ela está exatamente como deve ser, ou ela engessa a campanha e ela precisa de modificações? Eu penso que poderia haver alguns ajustes, né? Eu acho que foi muito importante o avanço para que o legislador, juntamente com os julgadores, chegando numa situação de maior transparência do que está sendo
efetivamente gasto, até porque parte desses recursos são recursos públicos, que vêm através do fundo eleitoral. Penso que a gente poderia dar mais uma flexibilizada no tipo de gasto que a gente poderia dar. Sim. Por exemplo, eu não sei efetivamente o benefício de você proibir uma propaganda em outdoor. Eu tenho uma visão mais liberal sobre isso, mas hoje é proibido. Hoje é proibido. Você não pode fazer propaganda por outdoor, por exemplo. Mas eu penso que é um recurso que seria muito interessante para um recurso barato, não é caro, e uma propaganda que dá uma visibilidade muito maior do que para pessoas que estão passando de carro, andando. Sim. Isso é só um exemplo. E poderia até discutir até a forma de arrecadação de dinheiro, de artistas que podiam fazer shows para arrecadar dinheiro para a campanha. Então, assim, o legislador ele teve um momento de retração devido aos excessos que aconteceram no país todo mundo sabe o que aconteceu, mas eu acho que chega no momento agora que a gente precisa começar a observar o que poderia voltar e o que deve continuar proibido. É buscar o equilíbrio. Exato. Eu acho que foi importante essa fase de retração, mas agora eu acho que a gente vai entrar numa fase de reflexão. Até porque essa vai ser a primeira campanha com um fundo eleitoral, com o maior fundo eleitoral que a gente vai ter agora. Sim. E falando em fundo eleitoral, tem uma outra questão que está surgindo recentemente, que é a questão da divisão com cota racial para este fundo eleitoral. O que é que o senhor pensa a respeito? É um tema muito importante, é uma ação afirmativa que deve ser encontrada realmente pela Justiça Eleitoral. Eu só não sei como vai se dar a aplicação nesse momento, porque você tem uma decisão judicial agora e você já tem uma eleição que já está transcorrendo agora. Então, assim, um partido, por exemplo, que tenha enviado todos os seus recursos antes da decisão, o que acontece? É válida essa doação que ele fez antes? Ou ele vai precisar voltar? Então, assim, o momento que a decisão chega, talvez não é o mais propício. Sim. Eu penso que deve haver alguma modulação para encontrar uma forma que realmente garanta os recursos às pessoas negras e também dê segurança para as pessoas que já receberam esses recursos e possam utilizar, afinal, eles receberam dentro de uma regra existente. Claro, muito difícil o jogo tocando e mudar as regras. Mas a ação eu sou totalmente favorável, sem dúvida. E com relação a cotas de mulheres? Como é que esse é um assunto que a gente sempre volta, porque existe uma discussão de equilíbrio de sexos, né? É a cota de gênero, a cota de gênero, sim, e a gente sempre há um questionamento se de fato ela é aplicada ou se ela é aplicada só no papel, né? E o que é que o senhor pensa sobre essa questão? Eu sou bastante otimista aí nesse tema. Eu vejo que isso foi muito importante. Hoje eu vejo muito mais mulheres interessadas na parte eleitoral, candidatas. Aí eu vejo muita positividade nisso aí. Eu sou otimista, acho que a cota de gênero dos 30 a 70 veio para ficar e está cada vez mais aí se aprimorando. E eu acho que isso, espero que chegue 50-50. É o meu sonho aí que chegue. Doutor, como é que é lidar com uma campanha e uma coordenação jurídica de uma campanha em tempos de pandemia? É mais um dos desafios, né? Mais um dos desafios, né? Porque assim, a campanha, né? Eleição é festa, né? Eleição é festa, é a festa do povo. É a hora que o povo pode se expressar, de ir para as ruas. Então, quando você tem uma eleição num momento tão delicado, uma pandemia, né? Um vírus que são tantas incertezas, e você, ao mesmo tempo, você quer expressar, você como candidato, quer expressar suas opiniões, suas ideias, e o povo também quer escutar elas, quer expressar também sua vontade, e tem a restrição do vírus. Né? Sim. Então, assim, para a gente
encontrar esse equilíbrio também é muito difícil, porque ao mesmo tempo você não pode fazer campanha, mas você pode ir para a praia, você pode ir para um bar, para um restaurante. Uhum. Então, assim, realmente, eu acho que todos os candidatos eles devem sempre conscientizar em seus eventos o uso de máscara, o distanciamento social, proporcionar álcool em gel, né? Todos aqueles cuidados para que tudo saia, para que você tenha uma campanha realmente efetiva, que você possa expressar sua ideia, mas que também que as pessoas fiquem em paz e com saúde, né? Uhum. Então, o principal é que tudo transcorra dentro da normalidade. Eu acredito que em todas as campanhas os candidatos estão orientando isso, até os profissionais do jurídico, conheço muitos deles, são pessoas assim muito preocupadas também nesse sentido. Então, eu acredito que, apesar dos pesares, vai tudo transcorrer dentro de uma normalidade. Você acha que ela ficou mais fria? Ficou, sem dúvida, sem dúvida ficou. O senhor deu um sorriso que lhe remontou lá para o interior. Sim, quando o senhor a campanha. Porque é emoção, né? Exato, a campanha do interior é aquele negócio até de time de futebol, sim, né? De um lado, claro, do outro, assim, povo na rua. Porque eu não sei onde o senhor morava, mas tem interiores que era boca preta, boca branca, que tem coloral e... vermelho e azul, amarelo, verde. Para polarizar mesmo. Exatamente. Mas eu queria saber se o senhor acha que, a partir do início da campanha televisiva e radiofônica, muda alguma coisa nesse clima? Muda bastante. Muda bastante porque, apesar da campanha já ter o início nas redes sociais, a televisão e o rádio, ele tem uma penetração que é inigualável ainda. Inigualável ainda. Muita gente, você só andando pelas ruas, em alguns setores da cidade, você nem sabe que está tendo campanha eleitoral. Uhum. Então é a hora que o material vai chegar, é a hora que as pessoas vão começar a tratar do tema nas conversas de restaurante, do trabalho. Sim. Então, assim, muda o clima da cidade completamente. E aí vocês contam hoje com que estrutura, doutor, para poder enfrentar esse momento que agora deve se acelerar, né? Nós temos uma equipe de advogados, né? Que é Paulo Pinto, estamos comigo, nós temos Júlio, sim, nós temos Rafael, nós temos Paulo e assim, temos outros advogados dentro do comitê. Dando suporte. Uhum. Renato, que está coordenando também o pessoal. E temos também o pessoal do marketing, que aí vai analisar o programa dos adversários e vão nos repassar. E aí nós vamos fazer análise jurídica para saber se houve alguma ofensa, se houve alguma invasão de tempo e todas essas questões que só vamos saber como vai ser essa postura dos candidatos quando iniciar realmente a programação política, né? Ô Eduardo, fica mais fácil trabalhar com um candidato que já viveu outras campanhas de grande porte ou isso não faz diferença? Não, facilita bastante. Facilita bastante porque Mendonça mesmo é uma pessoa muito experiente, né, na política, assim, já vivenciou campanha de governador, de senador, deputado, próprio prefeito. Então, assim, facilita bastante porque ele até pela sua experiência, sim, que, por sinal, uma experiência que sempre foi um candidato que teve todas as contas aprovadas, candidato que sempre trabalhou dentro de uma regularidade muito grande. Então, assim, é muito mais fácil para a gente trabalhar com uma pessoa, por exemplo, Mendonça. Vocês hoje trabalham com, eu digo vocês, os advogados mais próximos, trabalham apenas com a campanha dele ou prestam serviço a outras campanhas também? Não, prestamos consultoria a outras campanhas também. E assim, mas realmente o que traz o maior interesse até da população é a campanha da capital. E a população influi também, na sua opinião, no ritmo que vocês implementam dentro de um comitê desse? Influencia muito porque nós somos todos seres humanos, né? Então, tanto advogados como julgadores, então assim,
nós começamos a nos envolver. É difícil até a gente separar a parte do advogado, a parte que a gente começa a admirar também o candidato. Tem um envolvimento Sim, pessoal também? Tem. A gente procura sempre... Com uma proposta, né? Deixar esse espaço, mas a gente vai entendendo a ideia dele, compreendendo e concorda em vários pontos, discorda em alguns, sim, mas não deixa de se envolver, até porque somos seres humanos, né? Sim. E pesquisa eleitoral, doutor? O que é que o senhor acompanha e qual é o papel que elas têm hoje numa eleição dessa? A pesquisa é aquele retrato, né? É o retrato do momento, né? Então, assim, na parte jurídica, nós precisamos analisar os requisitos delas, se elas estão dentro das especificações técnicas que é necessário para uma pesquisa ter validade ou não, e nós nos atemos mais às questões técnicas mesmo. Sim. E no interior, como é que funciona? Muda todas as regras ou tudo continua igual? No interior as regras são as mesmas, né? Sim. São as mesmas em todos os locais. A legislação, né? Mas o funcionamento, suponho que porém, não, né? Porém, assim, até pelo tamanho, a proximidade, eu diria que os órgãos, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eles estão mais presentes até, sim, do que no capital, que a população é muito maior, né? A área é muito maior, então não dá para estar sabendo tudo o que está acontecendo dentro de uma cidade como Recife. Então, assim, para uma propaganda irregular, por exemplo, no interior, é mais fácil você verificar. A cidade é menor, então... Aparece quem denuncia. Aparece quem denuncia. Você tem os aplicativos da Justiça Eleitoral, tipo Pardal, e os próprios eleitores, às vezes, mandam para alguma central de denúncias, sim, do candidato, que aí o candidato vai e propicia essa denúncia chegar aos órgãos de controle. Então, eu vejo mais presente no interior do que na capital. O Leigo, esse é um YouTube que a gente direciona prioritariamente para os advogados. Mas, eventualmente, existem pessoas interessadas em direito eleitoral, claro, que nos buscam e têm interesse em saber o que pode e o que não pode. Certo. E o senhor talvez possa ajudar isso nessas leis, né? Por exemplo, live mício, né? Que é um termo que estão dando para os comícios online. Pode? Não, até eu falei aí, né, uma questão que poderia ser revisada, mas o TSE ele julgou recentemente essa matéria de live mício, que a live mício seria um artista fazer um show, né, uma apresentação artística com fins de promover algum candidato ou mesmo para arrecadar fundos para ele, né? Mas o TSE entendeu que isso daí estaria enquadrado no showmício, né, que existia antigamente e que não poderia acontecer nesse momento. Não pode, então? Não pode. Se o eleitor souber de um live mício... Pode denunciar. Pode denunciar. O que mais? Vamos falar agora sobre fake news, né? Que aí certo, a gente volta ao assunto que a gente começou, mas que envolve mais diretamente a população. Se a população recebe ou quer produzir um vídeo de um opositor ou de um candidato a vereador que ele viu no meio da rua e achou engraçado e tal, e resolve produzir esse vídeo e repassar adiante. Certo. Ele tem alguma implicação nesse... Ele pode ser responsabilizado aí por essa propagação e juntamente com o candidato, se o candidato tiver conhecimento disso também. Então, assim, a postura que o candidato deve ter ao tomar conhecimento que alguém está fazendo uma fake news favorecendo determinado candidato, o candidato que está sendo favorecido, ele tem a obrigação de notificar, seja ao Facebook ou se ele souber quem é a pessoa, ir até a pessoa para que ela retire essa postagem, né? Porque ele pode vir a ser multado e aí vai trazer prejuízo tanto para a campanha, que ninguém quer ver sua campanha envolvida com fake news, bem como financeiramente, né? E falando em finanças, o eleitor comum que queira fazer algum tipo de doação pode, doutor? Pode sim. Respeitando sempre os limites, né? Impostos, né? Que você tem o limite de 10% da sua declaração de renda do ano anterior, que é o limite que você pode fazer a doação, né? Eduardo, eu tenho duas perguntas, a gente está no finalzinho do nosso entrevista. Eu queria perguntar quais são os desafios que o senhor acha que vai enfrentar durante esta campanha,
que ainda está tranquila, mas deve tomar Não, seu rumo, né? O desafio de uma campanha, principalmente uma campanha de oposição, como é a aposta, né, para o nosso candidato Mendonça, é muito grande, muito maior, porque a gente vai precisar estar alerta, tanto com fake news, que eu acho que vai ser o nosso maior desafio, bem como com eventuais abusos que possam acontecer da própria máquina pública, né? Então, assim, o nosso grande desafio é ficar alerta a isso e assim, eu acho que isso só vai dar certo também se a gente tiver o apoio popular de começar a não gostar de um eventual fake news, a começar a ver posturas dos candidatos, de todos eles, o que é para o bem realmente da população e o que é eleitoral. Então, assim, isso aí eu acho que vai ser o nosso grande desafio. Como é que o senhor acha que vai lembrar desta eleição? Que é uma eleição atípica, né? É uma eleição que vai ficar na memória pelo distanciamento, né? Pelo distanciamento, pelas informações em massa jogadas em redes sociais, e espero que na próxima eleição já possamos ter entendimentos mais flexíveis de live mício, por exemplo, que isso volte, de outdoor, e que o povo seja eu sou a favor sempre da maior informação possível para o eleitor. Então, por isso que eu acho que qualquer ação dessa é legal. E que a campanha volte a ser realmente uma festa popular. Eduardo, muito obrigada pela sua presença, por contribuir com esse debate e por trazer informações novas e importantes para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A ESA, eu agradeço, na verdade, em nome da ESA, né, que é uma escola que é a casa de vocês e a gente quer sempre amplificar a voz do trabalho dos advogados. Muito obrigado. Obrigada também. A você que está nos assistindo, muito obrigada por acompanhar o canal do YouTube da ESA. Volte sempre. No próximo programa traremos um novo advogado para discutir direito eleitoral e eleições 2020. Até mais.